Olha, num país como o Brasil, a esquerda ela tem uma agenda que é muito ampla. A esquerda luta pela ampliação da democracia, luta por um desenvolvimento econômico, social menos desigual, com menos injustiça, luta pela inclusão social e pela melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro como um todo, inclusive daquelas parcelas mais pobres, que vivem numa situação de iniquidade social muito grande. Acho que essa é a agenda da esquerda no Brasil, né? E há uma falsa ideia de que o sujeito, para ser de esquerda, ele tem que ser socialista ou comunista. Ele pode ser um democrata e, na medida que ele luta por mudanças, ele é de esquerda. Convencionalmente, essa divisão esquerda e direita se dá entre conservadores e mudancistas. Olha, eu acho que há uma situação no Brasil que é secular. Quer dizer, o patrimonialismo no Brasil é uma coisa muito antiga, uma herança ibérica. E a existência de corrupção não é, vamos dizer assim, monopólio das elites tradicionais. Você pode observar, mesmo nos países socialistas, existe sistematicamente casos de denúncias de corrupção. A China, por exemplo, volta e meia anda fuzilando dirigentes do Partido Comunista Chinês que foram condenados por corrupção. Então, acho que essa questão ela tem que ser vista. Agora, há um denuncismo também muito grande. E tem que se ter cuidado, tem que se comprovar. Uma simples denúncia não pode levar a uma condenação. Acho que tem que ter equilíbrio com relação a isso. Um discurso como o antigo DN fazia, né? O DN acusava o governo de Getúlio Vargas de estar mergulhado no mar de lama, e a sua campanha contra o Getúlio foi tão vigorosa, tão forte, que o Getúlio acabou se suicidando. Entretanto, do ponto de vista da história, o legado do Getúlio não foi esse. Então, acho que essa questão tem que ser vista com equilíbrio. Então, há bandeiras de esquerda que caducaram. Ou, se não caducaram, elas não têm a mesma importância que tinha antes. Por exemplo, uma bandeira tradicional dos comunistas hoje é completamente anacrônica. Ela não tem mais nenhum sentido e a experiência de realização dessa bandeira foi muito negativa. A ditadura do proletariado, por exemplo, era uma bandeira dos comunistas. Onde isso foi aplicado não deu certo. Então é uma coisa anacrônica. Há outras bandeiras que não são anacrônicas, mas não têm a mesma importância que tiveram antes. Por exemplo, a questão da reforma agrária. Houve uma época no Brasil em que a reforma agrária seria uma maneira de modernizar a agricultura brasileira e não apenas fazer uma repartição da propriedade privada da terra de maneira a ter uma situação de igualdade social maior, né? Hoje em dia, a reforma agrária continua sendo necessária, mas não tem mais esse objetivo de modernizar a agricultura brasileira. A agricultura brasileira é uma das mais modernas do mundo. A reforma agrária teria como objetivo promover uma maior justiça no campo, evitar um maior êxodo rural, mas jamais resolver o problema da modernização da economia agrícola no Brasil, porque esse problema foi resolvido de outra maneira. Olha, eu acho que há uma profunda divisão na esquerda, há setores hoje majoritários na esquerda no governo e uma parte da esquerda na oposição, juntamente com setores mais conservadores. Isso leva, do meu ponto de vista, a que qualquer visão maniqueísta, no sentido de que todos que estão no governo são ruins, são incompetentes, são corruptos, não prestam, ou todos que são na oposição são excelentes, são muito bons, são super honestos. Esse tipo de visão é equivocada e vai levar a erros. É preciso levar em conta que há uma
heterogeneidade muito grande nas forças que estão no governo e também nas forças que estão na oposição, que é preciso haver diálogo entre essas forças, inclusive entre forças que estão no governo e forças que estão na oposição, e com a postura sectária, isolacionista, ela não tem nenhum sentido, ela não tem consequência política prática, ela não ajuda a resolver os problemas do país. Eu acho que quanto mais a esquerda discutir os seus problemas e buscar uma compreensão melhor da realidade brasileira, mais sucesso ela terá na sua posição política. E acho que a esquerda no Brasil já deu grandes contribuições à democratização da vida nacional, à modernização do país, à construção de uma identidade nacional, à cultura brasileira. E isso sempre na medida em que ela atuou com generosidade, com criatividade, com uma visão pluralista, não sectária. Todas as vezes que a esquerda adotou uma política sectária e isolacionista, ela não contribuiu para o país e foi levada ao fracasso. Então, acho que essa que é a questão que tem que ser considerada.